Oiê, preciosos tão amadinhos do meu coração. Estou eu aqui pela terceira vez tentando gravar o vídeo de hoje, que não é mais hoje. Passou da meia-noite. É a terceira vez que eu tento gravar. Por que, Shimada? Porque é a terceira vez que cai a energia. Vamos esperar o norte se manifestar, tentar pela milésima vez voar. E eu entendo vocês, eu não suporto também mais esse barulho. Nossa, às vezes uma coisa simples fica bem difícil, né? E não, a vida não é uma novela, muito menos uma novela mexicana. Isso é porque eu acabei de reiniciar o Note, né? Ele está fazendo esse barulho todo, quer dizer. E eu vou ser obrigada a desmontar ele todo. Uma hora dessa, eu já deveria estar dormindo. Sim, e voltei a ter hábitos saudáveis. É muito necessário, principalmente quando uma pessoa escreve muito, pinta muito, trabalha muito com arte, né? Fica muito tempo sentado, fica muito tempo parado. E o sono não veio, por quê? O senso de responsabilidade. Eu disse que eu ia voltar na quarta com mais um vídeo para explanar o tema do último vídeo. Vocês não reparam não, esse é meu jeito de ter piti, tá? Sim, eu tô tendo um ataque de pelanca, porque não é possível um negócio disso. Gravar o vídeo é uma coisa mais simples do mundo, menos para mim. Tudo tem que ser incrivelmente difícil e complicado para mim. Impressionante. Ah, são as lições que devem ser aprendidas. Quando é que essas lições vão acabar, hein? Ah, enquanto nós estivermos vivos, estaremos aprendendo. Tá, poderia dar umas lições melhores, né? Mais relevantes. Bom, espero que a energia não caia de novo. Depois de 3, não é possível que os cabos não molharam o suficiente. Tá. Nossa, tava ficando tão legal o último vídeo, gente. E sabe qual que é a meleca? Eu gravo os vídeos online. Por quê? Porque não é só o meu celular que está lotado. Meu note também. Meu note está lotado. Meu note está lotado de vídeos, imagens de tudo que é tipo, textos, muita coisa, muito tempo juntando material no Note, né? Arquivos no Note e não linkando, tá? Enfim, vamos começar de novo. Foi muito legal ficar no escuro agora, ainda mais com vela.
tão assombroso. Ah, então, como é que vocês estão hoje? Eu espero que estejam muito bem, obrigados. E como é que está indo as anotações no diário querido de vocês? Espero que vocês estejam respeitando o tempo de vocês, né? Não se esqueçam desse pequeno detalhe. É assim que a gente desenvolve a prioridade a nós, tendo um cuidado especial por nós mesmos, né? Não se exigindo muito, não se cobrando muito. Eu recebi um e-mail interessante, alguém me perguntando: você está fazendo as suas anotações? Você não vai contar como foi a sua infância, a sua puberdade? É uma pessoa doidinha para saber das minhas intimidades, né? Só a minha infância, né, apesar de ser de 1 a 5 anos, eu tenho memória de antes de 1 ano, e de 6 a 9 anos, daria um livro de tanta memória. Minha memória é boa, gente. Eu lembro. Filha, até parar. Mas, né, eu tô aqui para falar, explanar um pouco mais sobre o último vídeo, que é o terceiro passo. Não, foi o quarto passo, né? Onde vocês têm que escrever sobre dos 14 aos 16 anos, que é a adolescência, né? Mas eu quero explanar mais um pouquinho, enquanto vocês continuam escrevendo sobre a adolescência, explanar um pouquinho sobre a puberdade. Aproveitar que para falar da adolescência vocês precisam de mais tempo, né? E porque a puberdade também é um tema bem vasto. Eu achei muito interessante o comentário da Adriana, que está escrevendo sobre as memórias da adolescência dela, que eu vou aproveitar para comentar no próximo vídeo, que é o quinto passo. Então tá, sobre a minha puberdade específica, vocês estão ouvindo uns passinhos estranhos? É a Lupita que tá para lá e para cá. A Lupita tem sérios problemas. Ela é muito exigente. Não sei o que ela puxou. Ela tem uma passagem ali na porta de entrada, que é para ela ter acesso ao quintal, para ela fazer as necessidades dela. Só que tá chovendo. E ela é tão enjoada que ela não quer pisar molhada. Então ela vai, ela olha, ela volta, mas ela tá apertada. Então ela vai de novo, ela olha, vê que tá molhada. E ela fica nesse vai e vem, porque ela precisa usar o banheiro, mas tá molhada. Até ela se ligar nessas idas e vindas. Que há um lugar seco para usar, ela para. Então, minha puberdade. Eu não falei nem da minha infância para falar da minha puberdade, né? A minha infância é de quando eu nasci até os 5 anos foi fofa.
Eu fui uma criança, assim, em totalidade. Fui uma criança fofinha. Aquela criança até 5 anos é a base da adulta infantil que vocês conhecem. Sim, apesar da minha idade atual, eu sou criança. Não tem aquela pose, né, de adulto, assim, nem gosto. Acho os adultos chatinhos, sabe? Principalmente aqueles que acham que ser adulto é ter aquela cara fechada, carregada, carrancuda, marrenta, né? Simpatia zero. Eu não gosto. Eu tenho pavor de ficar desse jeito. Espero que quando eu for idosa, eu seja uma idosa criançona. Nossa. E aí é tipo, minha criança interior ainda está aqui. Muito bem, obrigada. Eu sempre estou com a minha atenção nela, sempre. Ela é a grande responsável pelo adulto que eu me tornei, pelo ser humano que eu me tornei. Então, assim, até os 5 anos, minha infância foi formidável. Mudou a partir dos 6. A partir dos 6, meu pai sofreu um acidente. Meu pai sofreu um acidente grave, gravíssimo. Ele praticamente quebrou todos os ossos do corpo, desde o crânio até o pé. Ele era torneiro mecânico, né? E ele estava arrumando uma máquina alta, quase do tamanho de um cão. Ele estava em cima dessa máquina, arrumando ela, e teve uma tempestade, e as empresas têm aqueles telhados esquisitos, né? Em resumo, o telhado desmoronou em cima do meu pai, que estava em cima da máquina gigante, e ele ficou internado, que eu me lembro mais ou menos, de 3 meses para frente, alguma coisa assim, meses internado, quase morreu. Então, eu falo quase, pouco mais de 3 meses, ou mais de 3 meses, porque na época para mim foi uma eternidade. Eu sempre já tive problemas em ficar contando o tempo, né? E quando a gente sente a falta de uma pessoa, parece uma eternidade. Foi a primeira vez que meu pai ficou ausente por tanto tempo e eu mal vi a hora que ele voltar para casa. E havia o risco dele não voltar, né? Ninguém tinha me contado isso, né? E nisso, a minha mãe resolveu ir para uma igreja para se converter, para ver se Deus ajudava meu pai, né? E aí, quando meu pai até que enfim teve alta, aposentaram ele na mão. O meu pai era igual eu, assim, hiperativo. A minha mãe também era, né? Olha só a carga genética que eu recebi. Meu pai e minha mãe eram hiperativos. Eles não conseguiam ficar quietos. Eles sempre tinham que estar ocupados com alguma coisa.
O meu pai, quando ele se aposentou por invalidez, ele começou a beber. E minha mãe não suportava isso, porque o meu avô, o pai dela, bebeu. Aí que ela se enfiou mesmo na igreja, para ver se a espiritualidade intervia naquilo, livrava meu pai do. Ele estava numa fase, né? Ele se viu incapaz. Não podia ser mais o provedor, principalmente do jeito que ele gostava. E os problemas começaram. Os problemas familiares, os problemas da minha mãe comigo começaram bem novo. Aquela imagem de mãe, uma perfeita, a melhor mãe do mundo, eu tive só aos 5 anos, até os 5 anos. Quando todos esses problemas começaram, a minha mãe começou a ser doente. Porque tudo ficou nas costas dela. Era uma carga muito grande para ela. E ela foi ficando progressivamente descontrolada, né? A pessoa descontrolada, ela está o tempo todo exteriorizando tudo que aborrece, todo o cansaço, todas as preocupações, mesmo que seja de maneiras disfarçadas, né? Através de um berro, através de uma chinelada. Eu estou rindo hoje, mas na época eu chorava. Desculpa. Enfim. Aí, problema é uma coisa interessante, né? Conforme o tempo vai passando, e esses problemas eles são permanentes, eles evoluem, assim como as patologias. Quer dizer, quando eu cheguei na minha puberdade, os problemas eles tinham uma dimensão bem maior do que quando eles começaram. Sendo assim, mamãe não teve, digamos, cabeça para se preocupar com essa fase da minha vida. Ela que era sempre tão perfeccionista, era uma mãe tão presente, atenciosa, cuidadosa. Ela foi se transformando numa mulher focada no trabalho, no sustento da casa, em ajudar meu pai financeiramente. Ela mal, ela mal tinha tempo de cuidar da casa como ela sempre cuidou. Ela era muito prendada, sabe? E nem para isso ela tinha mais tempo. Então ela não ia ter tempo para ficar fiscalizando a filha que estava crescendo. Todas as minhas experiências, ou pelo menos 99,9% das minhas vivências, elas foram muito solitárias. E eu devo ter nascido já com essa mania de questionar tudo, de querer entender tudo, né? Na puberdade eu sentia que tinha alguma coisa na minha cabeça errada, que alguma coisa estava acontecendo, mas eu não tinha a mínima ideia do que podia ser. Eu ouvi os adultos falando em relação a isso, tipo, uma tia dizendo para minha mãe, nossa, daqui a pouco ela tá mochinha. Eu ouvia quieta e me perguntava, o que será ser? O que será?
ser mocinha. Não perguntava para ninguém, ninguém me dizia como. Muita conversa girou em torno daquele momento. Eu fui preparada verbalmente, auditivamente, para a adolescência, ouvindo adultos falando que eu logo seria mocinha, logo ia acontecer isso e aquilo, mas ninguém explicava, ninguém chegava para mim, olhava nos meus olhos e dizia: olha, você está vivendo um momento muito interessante da sua vida. A primeira mudança que vai acontecer entre tantas. Nossa, principalmente mulheres. Gente, fala sério. Os homens, eles têm uma mania de reclamar sobre as oscilações de humor da mulher, a estabilidade psicológica da mulher. Mas eles não param para pensar que, no fundo, não é oscilação, não é instabilidade. A mulher é um ser que ela reage a tudo o tempo todo. Ela não está morta, ela é muito viva. Até um fio de cabelo dentro da blusa, ela reage. Até uma mosca passando, ela reage. A mulher é muito sensível, tem uma percepção de tudo, muito aguçada. Ela vai reagir a absolutamente tudo, externo ou interno. Aí os homens inventaram que ela tem oscilações de humor e instabilidade emocional psicológica. Não, nós somos antenadas. Nossa percepção está o tempo todo parecendo um radar, captando tudo. Quer dizer, já é difícil, muito difícil, independente de etnia, cor, gênero, crença, cultura, condição, independente de tudo isso que se torna uma bandeira, uma causa, já é difícil a gente se impor nesse mundo sendo quem a gente nasceu para ser, né? Antes disso, a gente tem o treino. A dificuldade de se impor como mulher. A mulher, esse ser que sempre está sendo rebaixado, denegrido, constrangido, depreciado. Homens reclamam de mulheres como se fosse fácil ser mulher. Quando começa a puberdade, começa a primeira de várias mudanças que teremos ao longo da vida e nenhuma delas é muito simples, né? Nada simples. Assim como na puberdade começam as mudanças psicológicas, emocionais, afetivas, hormonais, físicas, todas as outras mudanças a partir daí serão do mesmo jeito, em todos esses aspectos. Por exemplo, o psicológico da mulher viverá em constante mudança. Os hormônios da mulher viverão em constante mudança.
A mulher é o típico exemplo de ser mutável. Com certeza ela é. A mulher sempre estará em mutação. Eu lembro quando eu aprendi, registrei no meu arquivo mental como identificar uma mulher quando ela está grávida. Às vezes a mulher fica grávida e ela não tem barriga ainda. Eu consigo saber olhando para o quadril dela. Imagine que cada gravidez gera várias e várias alterações drásticas, principalmente na parte física. Os homens nunca vão saber o que é o cóccix se movimentando para sair do lugar, né? Nunca saberão. Os homens são moles demais. Eles não aguentam nem abrir. Homem, quando grita, pede licença no trabalho, fica de cama, né? Mulher não. Mulher vai trabalhar, volta para casa, vai pro segundo turno. Cuida dos filhos, da casa, da janta, da lição de casa. Pede lição de casa. E do marido, quando tem. Quando não tem, ainda bem, não. Eu me lembro a tristeza que foi a primeira vez que a menstruação deu sinal de vida. Que raiva que eu tinha quando a minha mãe se referia à menstruação como Chico. Ainda mais que meus pais tinham um amigo lá na Rua de Baixo que se chamava Chico. Qual era o apelido que a menstruação tinha para vocês? A minha mãe apelidava de Chico. Conta para mim, qual o apelido da menstruação para vocês? É o código secreto das mulheres, né? Quando eu era criança, as mulheres se comunicavam assim. Ah, eu tô de Chico. Até eu descobri quem era Chico. Ai. Então imagina uma cidadã que enxerga padrões e se envolve, interage com a realidade seguindo esses padrões. E por causa dos padrões, tem uma necessidade enorme de rotinas, não porque o tempo gregoriano exige essa rotina frenética que todo mundo tem, mas porque a pessoa, por causa dessas coisas de padrão, de perceber muito o padrão, ela segue o relógio biológico. O relógio biológico tem uma rotina própria, totalmente diferente dessa que a maioria cria. Sendo assim, qualquer coisa que interfere na rotina ou no padrão que a pessoa cria não, que a pessoa enxerga, percebe, vai ser incômodo. Acredite se quiser. Até chegar ao climatério, eu nunca me acostumei com essa jossa. Que coisa desconfortável. Pior o terceiro dia.
Aliás, eu sou super favorável que as mulheres tenham licença no terceiro dia do ciclo menstrual. Porque eu vou te falar, às vezes tem fases assim que dá a impressão que a gente vai precisar repor o sangue que perde. Terceiro dia do ciclo. Aí a mulher ela tem que transitar no meio da multidão, trabalhar com um sorriso no rosto, a cara da felicidade, morrendo de cólica, disfarçando e sangrando. Olha o que a gente tem que fazer. Tem cólica, tá sangrando e tem que transitar no meio de todo mundo como se nada estivesse acontecendo e ainda esconder dos outros isso. Por isso que eu nunca me acostumei com essa jossa. Eu tô falando jossa agora porque não tem mais, tá? Tô falando jossa por causa do incômodo, porque a mulher ela não tem direito de vivenciar o ciclo menstrual dela em paz. A mulher está perdendo sangue, ela tem que fazer esforço físico, ela tem que dar conta de matar o tesão do parceiro, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que transitar pela rua. É só parar para pensar no sossego que você está enquanto está sentada e quando você tem que levantar. Aí você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Ai, que tristeza! Você está menstruando e ter que se levantar, e ter que andar, e ter que abaixar, e ter que se inclinar. Cada movimento que se faz parece que tem um rio, né? As lembranças das mulheres quanto à puberdade e adolescência são mais sofridas que a dos homens. Ah, dos homens não foram sofridos? Eu acredito que não. Porque na puberdade já desperta, já direciona todo o foco da vida. Já direciona todo o foco da vida deles numa única coisa, né? Na tromba do elefante. No desejo, nas vontades da tromba. E o que a tromba quer? Prazer. E o que o rapazinho, desculpa, da puberdade quer? Dar este prazer para a tromba dele. Que sofrimento que ele tem? O sofrimento, eu sei qual, gente, calma. Calma, meninos, calma. Eu sei qual que é o sofrimento possível na puberdade de vocês. Mas não é para todo mundo. No geral, tudo que se refere à puberdade, às mudanças, né, essa transição da criança para o adolescente, desculpa de novo, não é sofrida igual a da mulher. Os homens não têm cólica.
Eles têm uma surpresa com o primeiro orgasmo, né? Quando eles veem que a tromba espirra. É, eu sei. O vídeo de hoje tá uma tristeza. É isso que dá. A pessoa grava 2 vídeos e ela tem que fazer um terceiro consecutivamente e ainda tem que gravar com medo da luz acabar de novo. Desculpa, né, gente? Eu acho que eu tô gravando esperando a energia acabar de novo, né? Quer dizer, ela não vai cair, né? Mas vai ser essa meleca que eu gravei que vai voar. Por quê? Porque eu tô achando que a queda de energia vai me interromper de novo, só que não. É um complô do universo, não é possível. Tá, eu tenho umas histórias legais para contar da minha adolescência revoltada. Da puberdade eu não tenho, não, porque assim, as mudanças, por exemplo, físicas, elas aconteceram mesmo com 12 anos. Então, deixa eu ver, dos 9 aos 13, era para fazer a votação, né? Dos 9 aos 11, estava tudo bem, eu era criança ainda. Se eu sentia alguma coisa, eu não percebia, no sentido de não considerava que aquilo fosse algo assim preocupante, ou o que está acontecendo comigo, sabe? Mas quando eu estava me aproximando dos 12 anos, aí foi. Tipo assim, meses antes de eu completar 12 anos, eu cheguei para minha mãe para mostrar as areolas, dizendo que tinha alguma coisa errada, porque elas estavam inchadas. Aí minha mãe disse que meus seios estavam crescendo. E eu falei, como assim? A minha mãe tinha um seio muito pequenininho, típico da japonesa, né? Eu achei que o meu ia ser igual dela, né? Então, eu não achei que eu ainda me achava criança. Então, como assim meu seio vai crescer? Eu sou uma criança, eu sou só uma criança. Como assim? Ela falou que toda mulher tem seio. Mas eu não era mulher, eu era uma criança. E aí estava as minhas auréolas, elas pareciam uma ponta. E eu ficava pensando, olhava, eu ficava olhando e pensando, será que todo meu seio vai se resumir a uma auréola? Né? Como assim o seio cresce? Eu passei a vigiar. Eu imaginava mil coisas, e uma delas eu nunca vou esquecer. A ideia do seio crescer me remetia à lembrança de encher bexigas. Eu dei muita risada quando eu fiquei sabendo do silicone, da prótese de silicone para o seio, porque eu associei tudo isso. Associei bexiga, silicone, airbag, sabe?
É. E foi, né? Quando eu estava pertinho dos 12 anos, não era só a auréola que estava inchada. Estava uma coisa assim, parecia um montezinho. Eu detestava aquilo. Ainda mais porque aparecia debaixo da camiseta da escola. E todo mundo ficava olhando. Eu não queria que ninguém olhasse. Eu nem queria ter aquilo, né? Aí a filha de uma amiga da minha mãe, que era moça, chegou para mim e me deu meu primeiro sutiã. Eu não vi sentido naquilo, né? Na minha cabeça, minha mãe usava aquilo para segurar uma coisa que não precisava ser segurada, de tão pequenininho. Imagina eu. Nossa, foi uma opressão para me fazerem colocar aquilo. E não me deram um cor de pele, um bege, não me deram um branco, não me deram um rosa, me deram um azul marinho. Imagine um sutiã azul marinho, debaixo de uma camiseta branca de escola, segurando seios que só apontaram. A primeira vez que eu tive que colocar aquilo, eu estava me sentindo sufocada. Eu achava totalmente desnecessário aquela coisa apertando, e uma dificuldade para pôr, uma dificuldade para tirar. A gente coloca a mão para trás como se fosse ser algemado, né? Para tentar fechar. Até hoje, as alças em cima aqui do músculo do ombro me incomodam. Este elástico que vem aqui na base, nossa, esse negócio, eu vivo puxando esse negócio para frente, eu posso estar onde está. Me incomoda, sufoca, e até hoje eu não gosto de. Eu prefiro deixar cair do livre leve solto do que usar essa meleca, né? Então, na puberdade aparece o primeiro sutiã, que a gente pode falar dos homens. Os homens, é interessante que eles não têm essas etapas cronológicas dentro das fases, né? Por exemplo, eu fui mãe de 3 meninos. Já era ensinado ainda, enquanto eles ainda estavam na fralda, nem andavam. Quando a gente dava banho e ia lavar a trombinha, tinha que fazer a massagem já para manter o crepúsculo, né? Para não ter o risco de ter fimose. É praticamente perder a virgindade assim de modo extremo. A mulher ela já não podia fazer massagem em lugar nenhum, né? É umas coisas estranhas que começam cedo, né? Tem no YouTube falando isso. Será que esse vídeo vai ser bloqueado? Vamos pagar para ver, né? É. A mulher tem o primeiro sutiã, o homem ele tem o que? A primeira gravata. O sentido do sutiã é o mesmo que usar a gravata? Não, né? O sutiã ele está sustentando 2 pesos e o homem também, né? Está sustentando o pescoço para aguentar a cabeça.
Ai, gente, eu nem sei se eu vou subir esse vídeo, sabe? Vamos ver se eu lembro alguma coisa da minha liberdade mesmo, além disso. Ah, então, a minha adolescência hormonal começou com 12 anos, que foi 12 anos, com 12 anos que eu tive a minha primeira menstruação. E como foi essa experiência magnânima? Havia dias que eu sentia minha virilha, meu ventre dolorido, um dolorido parecendo que eu tinha levado uma pancada. Mas, estranhamente, eu sou uma pessoa que eu tenho sintomas, eu não costumo reclamar. Eu tenho que estar muito mal para reclamar de sintoma. Né? Apesar de eu nunca ter sentido aquela dor daquela forma, eu achava que era algum tipo de dor de barriga. Então, às vezes, quando estava muito forte, eu reclamava com a minha mãe que eu estava com dor de barriga. E ficava com dor de barriga. E já era cólica. Mas eu só soube disso muito tempo depois. Muitas menstruações depois. Aí um dia eu fui no banheiro fazer o número. É número 1? O xixizinho, né? Eu fui urinar. Uma inocência. Na hora que eu olhei pra calcinha, já tinha sinal. Tava com sono. Eu comecei a gritar minha mãe de dentro do banheiro que nem uma louca. Mãe, eu vou morrer! Eu tô morrendo! Tá saindo sangue de mim! Desesperada. Eu achei que eu tava dissolvendo. Nem aparece no filme, sabe? Dissolver essas coisas. Entrei em pânico geral. A minha mãe passou, empurrou a porta, olhou, com a cara fechada, gente, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Olhou, continuou andando em direção ao quarto dela, voltou, com o absorvente na mão, jogou assim para mim e disse: coloca aí. E voltou porque ela estava fazendo. Eu fiquei olhando para aquela jossa de um lado, olhei do outro e eu gritei para ela: o que eu faço com isso? A minha sorte é que eu aprendi a ler e escrever entre 4 e 5 anos de idade. É. E na fita atrás do absorvente, estava explicando como é que usava aquilo. Parecia uma fralda, né? Aí eu tive que ler, entender e fixar no fundo da calcinha. Imagina você descobrir o que é a menstruação dessa forma e no mesmo dia ter que ir para a escola. Eu ia para a escola lá para as 15 horas da tarde. O horário de entrada era 15h15. Da manhã até a tarde, aquela dorzinha dolorida já tinha tomado uma outra dimensão. A dor que eu sentia da cólica era insuportável, ainda mais a primeira vez, né, gente? A primeira vez que o útero está fazendo aquele movimento de contração todinho para expelir. Isso causa a dor da cólica. O útero
se mexendo para expelir. Foi um desastre. Eu não sabia o que fazer na hora de ir no banheiro. O banheiro da escola não tinha papel. Para ter papel, cada um tinha que levar o seu. Eu nunca usei o banheiro da escola, entende? Naquela situação, eu precisei usar. Olha, foi um filme de terror, com direito a sangue, nível Tarantino. Sério, eu não sabia o que fazer com aquele negócio aqui da calcinha, eu não sabia o que fazer. Eu estava vazando, sabe? Você já parou para pensar, se você tem uma filha menina, que situation? Eu imagino que mulheres da minha idade que tiveram filhas meninas, elas lembraram muito bem de como foi a experiência delas e tiveram todo o cuidado possível para que suas meninas não passassem o que elas passaram. Eu, se eu tivesse tido filha mulher, não teria ido nem para a escola. Imagina que a primeira menstruação ia passar dentro da escola, jamais. Talvez por isso, também, por todos e todos os anos em que eu estudei, eu não me acostumei, eu não sentia confortável, eu não fazia nada, não. Ainda bem que meu ex-marido tinha esse lado bom. Ele era super favorável que a mulher não fizesse absolutamente nada enquanto estivesse menstruando. Ele foi o primeiro homem que eu ouvi dizer: mulher está sangrando, não pode fazer esforço físico. Então, era o período, eram os dias que eu mais pintava, escrevia, porque eu sempre estava quietinha no quarto, como se estivesse de repouso. Porque nenhum dos homens da minha casa permitia que eu ficasse me mexendo. Eu tive o privilégio de viver os ciclos tranquilo, diferente da maioria das mulheres que tem que fazer a dupla jornada, ir para lá, ir para cá, fazer acontecer, ainda tem um sorriso nos lábios mesmo, a gente fala. Gente, vai dar 1 hora de vídeo e eu confesso que eu acredito piamente que eu não falei nada. Não. Pelo menos vocês vão ver que eu estou aqui. Eu disse que eu ia vir aqui, né? Hoje é quinta. Sexta ou sábado eu estou de volta para fazer o próximo passo e falarmos do quarto passo, né? A intenção, a intenção era ter vindo hoje falar, explanar um pouquinho mais o terceiro passo, que é a chegada da puberdade. Mas essas quedas de energia vieram bem em cima do meu raciocínio. Eu me perdi totalmente. Estava saindo um vídeo muito legal, sabe? Enfim, espero de coração que vocês não percam quase 1 hora da vida de vocês ouvindo a pessoa falar
Nada com coisa nenhuma, mas prometo que o próximo vídeo vai ser centrado no tema, tá bom? Este vídeo aqui, espero que sirva para vocês notarem, principalmente as mulheres, que a gente pode falar sobre tudo isso numa boa, livremente, principalmente sobre menstruação, principalmente em todo o incômodo, desconforto e esforço desnecessário, né? Que a gente tem e nem pode vivenciar o ciclo direitinho. Né? A minha irmã, por exemplo, ela toma injeção. A injeção é para não engravidar, mas ela toma mesmo para não menstruar. Ela toma. Existe injeção para não menstruar, né? Eu acho radical. Eu nunca tomei anticoncepcional, injeção, nada disso. Eu fazia tabelão. Deu errado alguma vez? 3 vezes. Deu errado 3 vezes. Quando tem que ser. Mas depois o terceiro nunca mais deu errado. Mas eu entendo que quando uma mulher toma a injeção para não menstruar, por causa de tudo isso que eu falei, é desconfortável, principalmente para quem trabalha fora, para quem tem que ficar para lá e para cá, no meio de um monte de gente. Não é simples o ciclo menstrual, né? Então minha irmã foi radical e simplesmente falou, não vou menstruar mais. Eu já não faria isso porque eu registrei aqui da puberdade até a chegada da menopausa, tudo que ocorreu emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, eu pude ver, comprovar, sentir na pele o momento em que eu entrei no climatério. Foi como entrar na puberdade de novo, ao contrário, né? Quando eu entrei no climatério, o período do climatério, a expectativa de esperar um ano sem menstruar, para só então entrar na menopausa e perceber que não era aquela coisa moringa que minha mãe falou. Calorão, eu tive calorão algumas vezes, 1 ou 2 anos antes de acabar o climatério, e era só lá para as 3 da madrugada. O único horário que eu senti o tal do calorão. E mais nada eu senti. E eu sempre ouvi que quando você entra na menopausa, você tem uma lista, desculpa, uma lista de doenças: diabetes, pressão alta, osteoporose, artrite, artroide e outras coisas mais. Não, não tem nada disso. Enfim, no próximo vídeo eu vou ler o comentário muito interessante da Adriana falando da menstruação na adolescência. Devíamos falar mais sobre menstruação.
tanto este método que corta, trazendo até mais conforto para a mulher, né? Visto que ninguém se atenta ao fato que somos obrigadas a bloquear o ciclo menstrual, né? Para poder viver com mais conforto e liberdade. Quanto também quem prefere viver o ciclo naturalmente. Há formas e formas, né, de viver o ciclo ou acabar com ele definitivamente. Mas acredito que é algo que nós devemos falar mais vezes, gente. Porque muitas mulheres preferem manter o ciclo, mas por que elas são obrigadas a viver, por exemplo, o terceiro dia daquele jeito insuportável? Eu acho uma grande falta de respeito com o direito da mulher de ser mulher. Esse papinho de eu sou empoderada, eu sou moderna, eu mando no meu corpo, eu tomo injeção e acabo com a menstruação. Beleza, é uma opção. Mas tem mulheres que não querem essa opção. Elas não querem ser controladas por medicações. Elas não querem que os seus hormônios sejam alterados com bombardeio de outros hormônios. Sabe por quê? Elas querem ter a liberdade de menstruar. Eu, por exemplo, acho muito incrível esse processo todo do sistema reprodutor. Não engloba apenas o ciclo menstrual. É um ciclo de preparação do sistema reprodutor para gerar uma vida. A menstruação é algo que eu ouvi anos atrás no Jô Soares. Acho que um professor ou um médico que dizia: a menstruação são lágrimas sanguinolentas de um útero infecundo. Lágrimas de sangue do útero que não foi fecundado, não vai gerar vida. Todo esse processo é incrível. Se um dia, há milhares e milhares de anos, a mulher deixou de ser considerada deusa porque ela menstruou a primeira vez, eu considero ela muito mais deusa por toda essa alteração constante, mês a mês. Olha, se nós mudamos tanto ao longo da vida, pensa o quanto que uma mulher muda, desmuda, muda por um ano. Porque todo mês o sistema reprodutor dela entra num ciclo constante por anos, que não é fácil. Que dá essa fama para ela de alterada, de louca, de instável. Ai, você tem oscilação de humor. Menstrua para você ver. O papo da gente foi estranho hoje, né? Eu curti. Precisamos falar mais sobre isso, meninas. E as meninas também, tá? Não é porque vocês pintam a unha de rosa, usa o saltinho de vocês e não menstrua,
que vocês não têm que falar sobre isso. É legal vocês conhecerem esse lado da mulher que vocês nunca vão viver ainda bem, né? Deve ser interessante ser mulher, você precisa menstruar. Mas a gente tem que menstruar. Faz parte do ciclo que permite a gravidez, né? Eu acho fantástico esse assunto. Se vocês quiserem falar mais a respeito, embora no próximo vídeo vamos falar mais um pouquinho, é só dizer, tá bom? 1 hora de nada que coisa nenhuma. Nem vou dizer, espero que tenham gostado. Se lá no comecinho vocês não gostaram, tchau, né? É o que acontece. Beijos na alma.